Olá, eu sou a Romilda Barreto, psicóloga, e como eu havia falado no o vídeo anterior foi sobre a diferença entre ansiedade e os transtornos de ansiedade. E eu prometi falar sobre cada um dos transtornos de ansiedade. Então, hoje nós iremos falar sobre o primeiro, transtorno de pânico. Olá! Antes de iniciarmos falando sobre o tema, desejo lhe dar uma dica. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, vem nesses 3 pontos, aqui embaixo, onde está velocidade de reprodução, você clica sobre ele e ele vai lhe dar algumas opções, normal, mais devagar ou mais rápido, e você escolhe e a fala e o vídeo será passada de forma mais rápida para você que às vezes não tem tempo de assistir um vídeo mais longo. Vou compartilhar com vocês a tela para ficar mais fácil de nós entendermos. Então, o transtorno de pânico, ele é caracterizado pela ocorrência repentina e inesperada de crises agudas de ansiedade. Inclusive, pode surgir durante o sono. Por isso que fala que é repentino e inesperado. Eu não preciso de um motivo. A crise, ela surge do nada. Algumas pessoas falam assim, do nada eu comecei a passar mal. A intensidade e a frequência é variável. Tem algumas pessoas que falam assim, eu senti numa intensidade, de uma escala de 0 a 10, 7, outras 9, outras 5. Varia muito de pessoa para pessoa, assim como a frequência. Tem pessoas que têm uma crise hoje e pode passar meses sem ter crise. Outras têm várias crises súbitas no mesmo dia. E existem também outros tipos de transtornos de ansiedade que pode apresentar crises de pânico. Por exemplo, se a pessoa tem transtorno de ansiedade social, ou seja, medo de exposição, medo de falar em público, ela pode desencadear uma crise de pânico antes de se submeter a uma exposição. Mas aí não é transtorno do pânico, é uma crise de pânico relacionada à patologia do transtorno de ansiedade. A mesma coisa, se uma pessoa tem muito medo de locais fechados, um elevador, por exemplo, ela pode sentir uma crise de pânico só de imaginar entrando no elevador. Mas nesse caso também não é um transtorno de pânico, porque existe um motivo, entrar em um local que ela não se sente segura. Nesse caso, ela tem uma fobia específica e que quando se percebe diante do fator ansiogênico, ela pode sim desencadear uma crise de pânico. Segundo o DSM-5, desses sintomas, precisa apresentar pelo menos 4 ou mais desses sintomas, além da frequência e da intensidade, para se fechar o diagnóstico. Ou seja, vamos lá os sintomas: aceleração dos batimentos cardíacos, respiração ofegante, falta de ar, pressão ou dor no peito, palidez ou ruborizar, tem pessoas que ficam vermelhinhas, tem pessoas que ficam brancas, suor, frio ou calafrios, que são ondas de calor e frio, tontura, náusea, pernas bambas, formigamento nos braços, nas mãos ou nos pés, tremores, sensação de estar fora do corpo ou fora da realidade. O que é isso? É o termo que na saúde mental se usa como despersonalização e desrealização. Despersonalização é quando a pessoa fala assim,
Parece que eu sentia eu saindo do meu próprio corpo, eu não tinha controle sobre o meu próprio corpo. Parece que eu estava enlouquecendo. Ou desrealização. Tem pessoas que falam assim, eu estava dirigindo em uma rua que eu sempre passo, conheço muito bem o ambiente e de repente eu não sabia onde eu estava, para onde eu estava indo. Só estacionei o carro, esperei um tempo, mas foi horrível. Eu não conseguia me situar naquele ambiente. Medo de morrer ou de perder o controle, desmaio ou vômito. Os sintomas de desmaio e vômitos são mais raros, mas podem acontecer justamente no pico da crise. Como assim o pico da crise? Ele é muito intenso. Ele inicia, rapidamente a pessoa já vai sentindo, ele chega num pico e aí cai, e aí os sintomas desaparecem. É por isso que ocorre muito aquela questão da pessoa falar, eu fui ao pronto-socorro, chegando lá, mediram a minha pressão arterial, passei pelo médico e ele falou que eu estava ótimo, que estava tudo bem. Nesse caso, já iniciou o pico, já passou pelo pico e já concluiu, ou seja, a pessoa já normalizou os sintomas. Então, por isso que é muito rápido, entre 3, 10, 15 minutos de sintoma. Por isso que, às vezes, quando chega no pronto-socorro, a pessoa já está bem novamente. E o diagnóstico? O diagnóstico ele é realizado através do relato do paciente ou dos familiares e verificando os critérios, segundo o DSM-5, assim como a intensidade, frequências e prejuízos causados na pessoa. Não precisa de exame clínico, que eu falo, laboratoriais para identificar o caso. E quem pode realizar o diagnóstico são profissionais da área da saúde, como a psicologia e a psiquiatria. As causas são multifatoriais, tanto os fatores biológicos, genéticos, assim como os fatores ambientais. Taxas elevadas de estresse pode aumentar a probabilidade. Abuso de substâncias como álcool, drogas ilícitas, principalmente anfetamina, e abuso de medicamentos. E o tratamento e a duração? O tratamento ele pode ser psicológico e psicofarmacológico, ou seja, tratamento psicológico, psicoterapia com o psicólogo, e o psicofarmacológico com o psiquiatra. Eles vão prescrever antidepressivos ou benzodiazepínicos, ou benzodiazepínicos que são os famosos ansiolíticos. Os ansiolíticos, eles não é de uso contínuo. Geralmente, se usa uma média de 30 dias seguidos, ou nem isso, se usa apenas quando a pessoa está percebendo que vai iniciar uma crise, como um medicamento SOS. O antidepressivo, sim, ele será um medicamento de uso contínuo e o tempo de tratamento, tanto psicofármaco quanto psicológico, pode demorar uma média entre 6 meses a 12 meses. Vai depender da pessoa, do histórico e das comorbidades. O que são comorbidades? A pessoa não apresenta apenas transtorno de pânico, mas pode apresentar outros transtornos de ansiedade em conjunto, ou transtornos de depressão, ou transtornos de personalidade, transtorno bipolar e assim sucessivamente. E como é que eu posso ajudar alguém que está passando por uma crise de ansiedade? Primeira coisa, tentar controlar a respiração. Oriente-a a se concentrar na respiração, inspirar pelo nariz e expirar pela boca o mais devagar possível. Essa é a respiração diafragmática que vai ajudar a pessoa a controlar a respiração e diminuir os batimentos cardíacos também.
Pergunte se ela toma algum medicamento para crises agudas, ou seja, um benzodiazepínico, um ansiolítico, em que é para esses casos de SOS. E aí você pega o medicamento e pode servi-la. Se possível, leve-a para um ambiente calmo e tranquilo. Por exemplo, se está dentro de um supermercado, ali está muito tumultuado, leve-a para um cantinho, lá para fora. Tire ali daquele local que está mais tumultuado. Mude o foco dela para o presente. Ou seja, depois de alguns instantes, você já está fazendo todo esse processo de tranquilizar a pessoa, tente distraí-la com outro assunto. Uma dica é focar em algo que é concreto, que é palpável, que a pessoa esteja vendo, que não seja algo muito abstrato, porque naquele momento a pessoa não está bem para tentar internalizar o que o outro está falando. Seja amigo, seja acolhedor e jamais minimize o sofrimento da pessoa. Não diga coisas, isso é só da sua cabeça, não tem nenhum perigo aqui do lado. Mas diga, eu sei que você não está bem, mas vai melhorar. Eu estou aqui com você e vou lhe ajudar. Também verifique se a pessoa já está em tratamento e se não estiver, ofereça ajuda ou buscando profissionais ou indicando profissionais ou até indo na primeira consulta com a pessoa para ela se sentir mais segura. Então essas foram algumas dicas. Se você quer saber mais sobre transtorno de pânico, entra lá no meu site romildapsicóloga.com.br. No meu blog tem um texto justamente com esse tema. De forma muito mais ampla, você pode ler e conhecer mais a respeito. Muito obrigada por você estar aqui comigo. Se você gostou do vídeo, por favor, curte ele. Se você conhece pessoas que sentem algum desses sintomas, compartilhe o vídeo com ela. E até o nosso próximo encontro.